Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ecos da Idade Média. Hoje vamos falar sobre a intelectualidade nos mosteiros a partir do século V, período em que os mosteiros se tornaram centros de estudo, leitura e produção de conhecimento. Era lá que os livros eram copiados, preservados e discutidos, mas sempre dentro dos limites impostos pela Igreja, que decidia quais ideias podiam circular e quais deveriam permanecer ocultas. A busca por conhecimento, as tensões entre pensamento livre, obediência religiosa e a importância das bibliotecas monásticas fazem parte deste cenário que serve de pano de fundo para a trama de O Nome da Rosa, tema central do filme baseado na obra de Umberto Eco. O Nome da Rosa, de Umberto Eco, foi lançado em 1986. Dirigido por Jean-Jacques Annaud, o filme apresenta Sean Connery no papel de William de Baskerville, Christian Slater como Adson de Melk e F. Murray Abraham interpretando Bernardo Guy. A história do filme se passa no século XIV, em um mosteiro beneditino isolado. Embora o enredo se desenvolva em torno de assassinatos misteriosos, isso funciona apenas como plano de fundo para o verdadeiro tema do filme, a disputa pelo conhecimento e o conflito entre fé e razão. Acompanhamos o frade franciscano William de Baskerville e seu aprendiz Adson, que investigam as mortes enquanto descobrem disputas religiosas, censura e medo de ideias consideradas perigosas. A história é narrada retrospectivamente por Adson, cuja memória confere à obra um caráter reflexivo. O mosteiro desempenha um papel simbólico fundamental. Com sua arquitetura imponente, os corredores escuros e, sobretudo, a biblioteca labiríntica, representa a complexibilidade do saber e as barreiras impostas ao acesso às ideias consideradas perigosas. O isolamento geográfico reforça a clausura intelectual e evidencia o distanciamento entre o universo monástico e o exterior. No centro do conflito estão duas posições que se confrontam. A postura conservadora representada por Jorge de Burgos, que defende a supressão de ideias e de proibição de livros considerados subversivos, e a visão de William de Baskerville, baseada na razão, na crítica e na investigação como caminho para o saber. O incêndio da biblioteca, no desfecho, simboliza a destruição deliberada da memória escrita, evidenciando o esforço institucional de controlar o pensamento. Ao mesmo tempo, o filme mostra que, mesmo com censura, o conhecimento não é totalmente controlado. O movimento monástico surgiu no século V, vindo do Oriente, através do teólogo João Cassiano. A partir do século VI, os mosteiros se multiplicaram no campo e eram um local de estudo, prece e difusão da cristianização nas áreas rurais. O trabalho espiritual era apenas uma das atividades dos monges. Eles tinham grandes bibliotecas que serviam para a educação, já que eles assumiam a figura de professores, eruditos e escritores. Dentro dos mosteiros havia um local chamado Scriptorium. Lá ocorria a cópia, tradução e produção de textos e ilustrações, em processos que demoravam meses. Esse trabalho possibilitou que o conhecimento de historiadores e filósofos antigos chegasse até nossos dias. Os religiosos eram os pensadores da era medieval e moldaram o pensamento político e religioso. Dentre os religiosos intelectuais, podemos citar Bento de Núrcia, mais conhecido como São Bento. Foi o criador da regra de São Bento, regulamento das atividades da vida monástica. A Ordem dos Beneditinos recebe esse nome em homenagem a ele. Alberto Magno, frade dominicano, primeiro a ler, interpretar e sistematizar toda a obra de Aristóteles, através de traduções latinas e de anotações de comentaristas árabes. Auxiliou na introdução do pensamento aristotélico nas universidades medievais. Tomás de Aquino foi um frade dominicano. Suas obras tiveram influência na teologia, na filosofia e principalmente na escolástica. Conciliando a fé com a razão, integrou a filosofia de Aristóteles com a teologia cristã. Roger Bacon foi um frade franciscano que contribuiu principalmente com a ótica. Ele registrava seus experimentos
em detalhes para que outros pudessem reproduzi-los e testar os resultados, sendo precursor do método científico. Em O Nome da Rosa, a única personagem feminina é uma mulher, em condição de pobreza, apresentada a partir da interação com os personagens masculinos, associada à sedução e à bruxaria. Houve mulheres intelectuais na Idade Média, freiras, monjas e abadesas, que fizeram contribuições relevantes. Também havia mulheres copistas em alguns scriptorium. Podemos destacar Hildegarda de Bingen, monja e abadesa beneditina, mística, escritora, teóloga, naturalista, poeta, dramaturga, linguista, compositora e médica. Era autoridade em assuntos teológicos. Fez observações da natureza com objetividade científica, especialmente sobre plantas medicinais, e elaborou métodos de tratamento para várias doenças. Teresa de Cartagena foi freira e escreveu obras como Admiração das Obras de Deus, argumentando que historicamente os homens terem dominado mais a escrita do que as mulheres, devido ao fato que ao longo dos tempos as mulheres foram privadas do acesso ao saber. Teresa era defensora das mulheres como intelectuais. Isabel de Vilhena foi abadesa, primeira grande escritora em língua catalã. Compôs diversos tratados religiosos. Se dedicou à intelectualidade e escreveu Vita Christi, uma série de comentários do Evangelho em que dá importância às personagens femininas da vida de Cristo, como Maria, Marta e Madalena. Roswitha de Galdersheim foi abadesa beneditina. Leu os clássicos da antiguidade, considerada extremamente sábia, que além de ministrar educação religiosa cristã, também contribuiu para a matemática. Escreveu em latim poemas, comédias de cunho moral e prosas. Em suas obras ela falava de temas tabus de forma lúdica para aguçar a inteligência dos jovens e das crianças que eram enviadas aos conventos para serem educadas. É fundamental entender que os mosteiros medievais eram muito mais do que simples espaços religiosos. Eles eram os verdadeiros centros de produção, preservação e controle do conhecimento. Naquela época, quem controlava os livros controlava as ideias. Muitos séculos se passaram, mas a disputa pelo saber continua mais viva do que nunca. Hoje ela acontece no campo da manipulação de informações, na viralização das notícias falsas e no uso estratégico do conhecimento. Isso revela que a disputa por quem define o que deve ser acreditado, o que deve ser divulgado ou o que deve ser silenciado não ficou no passado. A batalha pelo controle do conhecimento apenas mudou de cenário. Por isso perguntamos: quem produz conhecimento hoje? Esse conhecimento está acessível à população? Será que ainda hoje existem bibliotecas secretas que não podemos acessar? Responde pra gente aí nos comentários. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Seguimos aprendendo juntos. Se gostou, curte, comente e compartilhe.